Começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. 100% esporte, 100% você. Chá comigo! Um olá para você que nos acompanha pelo RádioTube, pelo YouTube. Está começando o Gol Rádio Clube, a resenha dos fatos esportivos do Brasil e do mundo. Este programa é gravado no Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, sob a supervisão do professor Marcelo Kchniewski. Hoje é dia 12 de abril de 2013 e no programa de hoje a gente vem trazendo as informações da Taça Rio, o segundo turno do Cariocão. Vamos falar também de Copa do Brasil, Taça Libertadores da América e trazer as informações do futebol internacional com toda a competência da equipe Gol Rádio Clube. Mas chega de conversa e vamos aos destaques de hoje, começando pelo Vasco da Gama com Luiz Felipe França. Cessão de terreno para a construção de centro de treinamento vascaíno e a novela Dedé. O destaque do futebol nacional, definição das vagas da Taça Libertadores e primeira fase da Copa do Brasil agitam os clubes brasileiros durante a semana. Seguindo com o destaque do Botafogo, Leonardo Peçanha. Oswaldo de Oliveira deve poupar titulares na partida de domingo contra o Nova Iguaçu. Destaque do futebol internacional, Taça Libertadores da América já tem 11 clubes classificados para as oitavas e já estão definidas as semifinais da Liga dos Campeões e Liga Europa. Agora o destaque do Flamengo com Ulisses Valentim. Eliminação e dívida na semana do Rubro Negro. E fechando o giro inicial, vamos ao destaque do Fluminense com Leandro Soares. Superação, gol mal anulado, marcaram o empate do Tricolor contra o Grêmio pela Libertadores. Isso e muito mais você vai curtir aqui no Gol Rádio Clube, que está começando agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Audiolab UERJ. Agora sim, chamar todo mundo para participar. A abertura do programa organizada, limpinha, do jeito que eu queria fazer, ficou bom, né? Vamos lá, começando de lá pra cá. Luiz Felipe França, tudo bem com você? Tudo bem, Gedro, com você? Agora tudo certo. Leonardo Peçanha aí, beleza? Tá aprovada a iniciativa, Gedro. É isso aí. É isso aí, valeu. Leandro Soares, e aí, beleza? Olá, Diego, gostei bastante da mudança, acho que vai ficar bem legal pros próximos programas. É isso aí, Vitor Brum, olá pra você. Fala, Diego, tranquilinho. A mudança realmente foi muito boa e eu acho que deve continuar também. Tranquilo, a visita de hoje é Felipe Sá, olá pra você, Felipe, primeira vez aqui na nossa bancada. Olá, Diego, eu gostei muito da mudança, apesar de não saber como era antes. Tá bom, então vamos seguindo com o programa. É o nosso ouvinte mais assíduo. Tá certo, então valeu, muito obrigado aí por acompanhar o nosso trabalho e tamo junto. Vamos seguindo então o Campeonato Carioca Taça Rio, jogos da sexta rodada do Grupo A, sábado, 4 da tarde, 3 jogos. Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Olaria. Em São Januário, Vasco e Quissamã. E no Eduardo Guinle, Friburguense e Madureira. No domingo, às 4 da tarde, em Moça Bonita, Botafogo e Nova Iguaçu. Pelo Grupo B, no sábado, às 13h30 da tarde, no estádio Elci Rezende, Boa Vista e Duque de Caxias, às 4 da tarde. 2 partidas no Cláudio Moacir, Macaé e Bangu, no Estádio do Trabalhador, Resende e Audax. E fechando a rodada, às 6h30 da noite, no domingo, no Raulino de Oliveira, Flamengo e Fluminense. Vamos seguindo com o Gol Rádio Clube, quem abre o noticiário é o Vasco da Gama. Vasco. Após muito tempo, o Diário Oficial publicou a cessão do terreno público para os centros de treinamento de Vasco e Botafogo. O terreno, em Vargem Grande, possui 58 mil metros quadrados e será estruturado até junho de 2014, de acordo com as estimativas da diretoria vascaína. O diretor-geral do Vasco, Cristiano Coller, afirmou que não recebeu nenhuma proposta oficial pelo zagueiro Dedé, somente sondagens, e revelou que só irá liberar o jogador caso o valor ou os atletas oferecidos sejam condizentes com o que a diretoria quer. Em falar em Dedé, o médico do Vasco informou que o zagueiro talvez seja submetido a uma cirurgia urológica básica, o que o tirará dos treinos de 10 a 15 dias.
Porém, o mito da colina está confirmado para o jogo desse sábado contra o Quissamã, às 4 horas da tarde, em São Januário. É com você, Diedro. É isso aí, essas aí são as informações do Vasco agora no Gol Rádio Clube. O Vasco que está eliminado do Campeonato Carioca, foca suas atenções para acertar o clube para a Copa do Brasil, campeonato que ele já entra na segunda fase, e também para o Campeonato Brasileiro. E a diretoria do Vasco está tentando correr contra o tempo para reforçar o time que não vem dando resultados. O Vasco tá praticamente de férias, né? Vai cumprir tabela agora no Carioca, nesses 2 últimos jogos, pra ver o que o time rende, né? O máximo que o time pode render. E aí estão esperando os reforços que o Paulo Autuori tanto está pedindo. Essa semana chegou o atacante Edmilson, vamos ver o que ele vai proporcionar pro time. Conhecido por jogar com Wagner Love em 2003 pelo Palmeiras e por ser um bom jogador no Japão, né? Agora vamos ver se ele vai ser o novo Rafael Marques no Rio de Janeiro. O Autuori declarou também que vai utilizar esses jogos que restam para observar alguns jogadores, entre eles o Carlos Alberto, né? Que está ameaçado de ser dispensado do Vasco. Por falar em Autuori, uma coisa que fica bem estranha para os torcedores vascaínos é que eles esperavam que o Autuori chegasse e já mudasse, né, a postura do Vasco, coisa que não aconteceu, né? Parece que o time ainda não demonstrou uma mudança tática muito grande, os jogadores ainda continuam, parece, perdidos em campos, e os torcedores vascaínos achavam que ele ia chegar e já ia mudar de uma hora para outra, coisa que parece que vai ser um pouco difícil. Esses 2 últimos jogos realmente serão usados para observar os jogadores e haverá com certeza uma reformulação grande no elenco do Vasco. E os principais jogadores a serem observados pelo Paulo Autuori nesse início serão o lateral direito Elcinho e o atacante Thiaguinho. Só uma correção rapidinho, Leandro. A declaração do Autuori é que o Carlos Alberto não precisa ser observado, diferente do que foi publicado aí pela imprensa. Eu queria completar o Felipe Sá. A questão não é o treinador, né? A questão é o time. O Vasco montou um time fraco pro Carioca, que não tem chance no Brasileiro. Então, acho que a torcida do Vasco tem que ter consciência que a questão não é o treinador, mas sim o time. Pois é, em um determinado momento eu vi aí numa das brincadeiras do Facebook, inclusive de uma página que é de vascaínos, falaram, o problema é do Gaúcho, depois o problema é do Autuori, tá? Daqui a pouco o problema vai ser do Guardiola e ninguém resolve a forma do Vasco jogar. Quer dizer, é realmente o que você falou, o problema não é de técnico, o problema é de qualidade de jogadores no elenco. O Vasco tá passando pela mesma situação que o Flamengo tá passando, né? A questão não é de comando, a questão é se você não tiver bons jogadores e um bom elenco para realizar um bom campeonato, você não vai poder conquistar títulos. Então, a diretoria do Vasco tem que correr atrás para buscar reforços para o Brasileiro e para a oitava de final da Copa do Brasil. A possível venda do Dedé pode ajudar nisso, porque o Vasco, para vender para um clube brasileiro, ele está querendo, além de uma compensação financeira, ele quer jogadores em troca, por volta de 2 a 3 jogadores de um nível razoável para bom. Assim, a informação muito rápida, ontem a Super Rádio Tupi levantou a possibilidade do Dedé ir para o Cruzeiro. Disse que a proposta do Cruzeiro é muito boa, que o jogador já aceitou as bases salariais e que agora a questão é de vínculo entre o Cruzeiro e o Vasco. Será que vale a pena o Vasco vender o Dedé? E também, será que vale a pena o Dedé trocar o Vasco agora e ir pro Cruzeiro? Não é melhor ele esperar um pouco e ir pra janela internacional? Assim, o Dedé falou que não quer ir pra um time de segunda classe da Europa com risco de perder a visibilidade na seleção brasileira e não ser convocado para a Copa do Mundo. Nisso, ele até tem uma certa razão, porque o Cruzeiro é um dos grandes times que pode fornecer jogadores para a seleção brasileira, diferentemente, por exemplo, dele sair daqui e jogar no Málaga, por mais que o Málaga tenha avançado bem nas competições europeias e tal, mas há uma grande diferença. Eu acho que o Dedé não vai ter muita escolha assim de destino para ele, porque parece que finalmente a diretoria do Vasco resolveu acatar a exigência de alguns treinadores que vão fazer essa exigência, e a diretoria não acatava, mas o Autuori disse que precisa trabalhar com os salários em dia. E a única maneira que o Vasco tem de fazer caixa hoje é vendendo o Dedé, que é o principal patrimônio do clube.
É isso aí, tá certo. Na semana que vem a gente fala mais sobre o Vasco. Vamos às notícias do futebol nacional no Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Futebol nacional. Começando o giro do futebol nacional, vamos falar dos resultados dos times brasileiros na Taça Libertadores da América. Pelo Grupo 2, na quinta-feira, o Palmeiras garantiu a classificação com uma rodada de antecedência, ao derrotar o Libertad do Paraguai por 1-0 no Pacaembu. Já pelo Grupo 5, na quarta-feira, o Corinthians derrotou o San José da Bolívia por 3-0, também no Pacaembu. E no confronto brasileiro do Grupo 8, na quarta-feira, Grêmio e Fluminense ficaram 0-0 na Arena Grêmio, em Porto Alegre. E a semana também foi marcada pelas partidas da primeira fase da Copa do Brasil. Confira os resultados. Na quarta-feira, Volta Redonda 1, Avaí 0, Campinense da Paraíba 0, Sampaio Correia do Maranhão 1, Ceará 4, Ceilândia do Distrito Federal 3, Santa Cruz do Rio Grande do Norte e Asa de Arapiraca empataram por 0-0, Santa Cruz de Pernambuco 2, Guarani de Juazeiro do Ceará 0, Gurupi do Tocantins 2, América Mineiro 3, Oratório do Amapá 1, Goiás 3, Misto do Mato Grosso 2, Vitória da Bahia 1, Salgueiro de Pernambuco 2, Boa Esporte de Minas Gerais 0, Águia de Marabá do Pará 1, Nacional do Amazonas 2, Águia Negra do Mato Grosso 0, Bragantino 2, Paste de Amazonas 1 e CRB das Alagoas também 1, Desportiva Ferroviária do Espírito Santo 1, Figueirense 4, Arapongas do Paraná 1, São Caetano 0, CSA de Alagoas 0, Cruzeiro 3, Cametá do Pará 0, Atlético Goianiense 7, Ji Paraná de Rondônia 0, América de Natal 1, São Raimundo de Roraima 0, Paysandu 2, Flamengo do Piauí e Santos empataram por 2-2, Aracruz do Espírito Santo e Joinville empataram por 1-1, Craque de Goiás 3, Náutico 1, Tupi de Minas Gerais 1, Luverdense 0, Confiança de Sergipe 1, Guarani 0 e Lusiana do Distrito Federal 0, Fortaleza também 0. Na quinta-feira, Paraíba 1, ABC de Natal 3, São Bernardo de São Paulo 1, Paraná Clube 1 e Maranhão 0, Bahia 2. 13 clubes já estão classificados para a segunda fase: Ceará, Internacional, Santa Cruz, Goiás, ABC de Natal, Nacional de Amazonas, Ponte Preta, Bragantino, Figueirense, Cruzeiro, Atlético Goianiense, Paysandu e Bahia. Desses 2 confrontos da segunda fase já foram definidos: Internacional e Santa Cruz e Ponte Preta e Bragantino. Check it out, baby. Essas daí as informações do futebol nacional, Copa do Brasil, Taça Libertadores da América. Algo a comentar de Copa do Brasil e Taça Libertadores? Da Copa do Brasil, essa semana, o Flamengo do Piauí, que foi o destaque, né? Deu muito trabalho lá pro Santos. Santos abriu 2-0, o Flamengo do Piauí foi buscar. E o jogo do Cruzeiro lá contra o CSA? Foi Cruzeiro e CSA? Não foi CSA. Agora, sem informação foi um aqui. Jogo, foi um jogo muito bom também, assisti no Sport TV. O Cruzeiro venceu e tal, mas o time jogava muito bem lá, bem arrumadinho. E o Bahia também, né? Estreou com o Gel Santana ontem na Copa do Brasil, ganhou e classificou também para a próxima fase. Do Maranhão. É isso. O Bahia mandando muito bem. Vamos seguindo então com o programa. Vamos a resenha do futebol paulista com o Rafael Ilso, dono do blog Comendo Grama. E aí, galera do Gol Rádio Clube, beleza? Essa semana o Kisuko ferveu pela Libertadores, hein? Ferveu no bom sentido. Afinal de contas, Corinthians e Palmeiras estão classificados para a próxima fase. E mesmo com uma possibilidade remota, só se fala num possível encontro dos 2 times nas oitavas da Liberta. O Corinthians enfrentou o fraquinho San José da Bolívia e conseguiu um bom 3-0. Mas o que mais impressionou foram as atuações do ataque corintiano. Tá cada dia mais difícil pro Tite montar esse time com tanta gente jogando bem desse jeito. Afinal de contas, que time do mundo pode se gabar de dizer que o Pato é reserva porque quem tá no time tá jogando mais que ele? Já o Palmeiras foi mais humilde no placar, mas não na emoção. O jogo contra o Libertad foi 1-0, mas parece que o time finalmente se encontrou na base da raça, e a torcida percebeu isso. Por incrível que pareça, acho que a chinelada que eles tomaram do Mirassol surtiu efeito positivo no time.
O São Paulo não jogou pela Libertadores, mas não para de pensar no torneio continental e no jogo contra o Atlético Mineiro. O time precisa da vitória e de uma combinação de outros resultados para não ser motivo de piada na cidade nesse primeiro semestre. Já o Santos continua nesse limbo, que é ficar fora da Libertadores. Essa semana o Peixe foi até o Piauí e conseguiu a proeza de empatar com o Flamengo mais forte do país no momento, que é o Flamengo do Piauí, né? Mas nem esse vexame fez o time virar notícia. Incrível como o time de Neymar não fede nem cheira em 2013. E esse fim de semana tem rodada do Paulista, mas só de pensar nisso me dá um sono danado. Então eu vou ficando por aqui, galera. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, Rafael Izzi. Vamos agora às notícias do Botafogo. Botafogo. Após a quinta vitória consecutiva e com classificação garantida para as semifinais da Taça Rio, o Botafogo volta sua atenção para a Copa do Brasil, competição cuja conquista é um sonho antigo em General Severiano. O título seria inédito na história do clube, que chegou ao vice-campeonato em 99, quando perdeu a final para a equipe do Juventude de Caxias do Sul. Não custa lembrar que o campeão da Copa do Brasil garante uma vaga na Taça Libertadores da América do ano seguinte. Para manter a melhor condição física do elenco, o treinador Oswaldo de Oliveira pensa em poupar alguns jogadores titulares nas próximas partidas pelo estadual. Neste domingo, contra o Nova Iguaçu, Felipe Gabriel e Marcelo Matos devem ser preservados. O Gol Rádio Clube solidariza com familiares do ex-zagueiro Wexley, hoje com 55 anos, que defendeu o Botafogo entre 77 e 82. Wexley, cujo verdadeiro nome é Wesley Vieira Calisto, continua desaparecido desde a manhã da última quarta-feira e pode ter sido assassinado após ser confundido com policiais em Jardim Gramacho, Duque de Caxias. As buscas são realizadas pela Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros. Diedro. É isso aí, esperamos que ele seja encontrado da mais rápido possível e com saúde, né? Com vida, com saúde, né? Que não tenha acontecido nada demais com o Wexley. O Wexley foi promessa do Botafogo no final da década de 70, chegou a ser tratado como joia, né, e tal. Não atingiu esse destaque todo e acho que o maior título dele na carreira foi o Campeonato Cearense pelo Fortaleza, depois da passagem pelo Botafogo. Isso aí, agora falando da equipe alvinegra, né? Equipe alvinegra que parece que encontrou o rumo aí no Campeonato Carioca, mas vamos deixar bem claro que é Campeonato Carioca, né? Ainda não houve um grande teste para a equipe do Botafogo colocar à prova essa organização que ela adquiriu aí durante a competição estadual. Acho que positivo também o Oswaldo pode tirar do Carioca é a regularidade que o Botafogo está tendo, tanto na Taça Guanabara quanto na Taça Rio. O Botafogo fez uma boa campanha na Taça Guanabara e agora está repetindo na Taça Rio. Eu acho que isso é bem proveitoso para o longo da temporada. Por exemplo, vem o Campeonato Brasileiro aí que é bastante extenso e o Botafogo precisa ter uma regularidade. E aí eu acho que isso é bem positivo, o rumo que o Botafogo está tomando. É uma coisa que vem chamando a atenção nessa era, Oswaldo, né? É a utilização de jovens da categoria de base do Botafogo. Opa, gaguejei aqui. Ultimamente pode ter visto aí Dória, Vitinho, Gabriel, o bom jogador Gabriel, que é muito bom jogador, por sinal. O Botafogo ultimamente vem revelando jogadores que não se revelavam há muito tempo, né? E ele, quando chegou, ele falou que ia colocar os jovens pra atuar e tá fazendo isso. E ele tá sabendo mesclar, né? Com o Sidorf, com vários jogadores experientes. É isso, é a questão da regularidade que vocês falaram. Realmente, o grande problema do Botafogo no ano passado é que ele oscilava muito, fazia partidas muito boas e fazia partidas pífias. Tá certo, é dentro do campeonato estadual, o nível dos times do campeonato estadual, dos times pequenos, em comparação aos grandes, não se compara os times pequenos dos times grandes, mas com relação a se impor dentro do jogo e tal, o time pequeno que abre o jogo e vai disputar de igual para igual com o Botafogo, com o Fluminense, com o Flamengo na época da Taça Guanabara, agora que o Flamengo deu uma queda, mas parece que vai recuperar o rumo, a equipe do Vasco da Gama, quem abrir e jogar aberto com os times grandes acaba tomando de muito, de 3, de 4 e de 5. Exatamente. O Oswaldo conseguiu esse padrão de jogo muito forte.
O Botafogo está demonstrando esse padrão na maior parte dos jogos e eu acredito que com 3, 4 reforços o Botafogo é um forte candidato se mantiver essa regularidade a buscar beliscar uma vaga na Libertadores. O brasileiro é uma competição longa, realmente precisa ter esse reforço no elenco, não que o time esteja fraco para disputar com outros clubes do Brasil, mas pode sempre ter aquela contusão, né? Um jogador importante no esquema tático e tal. É bom o Botafogo se reforçar mesmo. E como a gente já vem falando ao longo de 3, 4 anos, o importante não é ter só um time, mas compor todo um elenco, né, de qualidade. Você vê aí o Atlético Mineiro, o Fluminense e o Corinthians, que são os melhores times do Brasil, não tem só um time, só o time, tem todo um elenco que é forte e que vai disputar de igual para igual todos os campeonatos que vão disputar. Então o Botafogo tem que trazer jogadores para montar um elenco forte. Isso aí, valeu. Vamos então ao noticiário do futebol internacional. Gol Rádio Clube. Futebol internacional. E vamos começar o giro do futebol internacional desta semana pelos resultados das partidas válidas pela Taça Libertadores da América. Na terça-feira, pelo Grupo 2, o grupo do Palmeiras, o Tigre da Argentina derrotou em casa o Sporting Cristal do Peru por 3-1 e manteve viva as suas chances de classificação. Também na terça, pelo Grupo 4, 2 partidas. O Peñarol do Uruguai derrotou em casa o Deportes Iquique do Chile por 3-0 e Vélez e Emelec do Equador empataram em 0-0 jogando na Argentina. Pelo Grupo 5, do Corinthians, o Tijuana do México derrotou em casa o Milionários da Colômbia por 1-0. Pelo Grupo 6, 2 partidas esta semana. No duelo colombiano da terça-feira, o Santa Fé derrotou fora de casa o Deportes Tolima por 2-1. E na quarta-feira, o Real Garcilaso do Peru goleou em casa o Cerro Porteño por 5-1. E pelo Grupo 7, 2 partidas na quinta-feira. A Universidade do Chile derrotou fora de casa o Deportivo Lara da Venezuela por 3-2 e o Olímpia do Paraguai goleou o Newell's Old Boys da Argentina por 4-1 jogando em casa. 11 times estão classificados para as oitavas de final. Confira quem já garantiu a vaga na próxima fase. Grupo 1, Nacional do Uruguai e Boca. Grupo 2, o Palmeiras. Pelo Grupo 3, o Atlético Mineiro. Grupo 4, Vélez Sarsfield da Argentina e Emelec do Equador. Grupo 5, Corinthians e Tijuana do México. Grupo 6, o Santa Fé da Colômbia. E pelo Grupo 7, Olímpia do Paraguai e Newell's Old Boys da Argentina. E já estão definidos os semifinalistas das 2 maiores competições de clubes do velho continente, a Liga dos Campeões e a Liga Europa. E nós do Gol Rádio Clube vamos trazer um panorama das partidas da semana e os próximos duelos que irão agitar o mundo da bola. Começando pela Liga dos Campeões, que está polarizada entre espanhóis e alemães. Na terça-feira, o Real Madrid administrou o confronto contra o Galatasaray em Istambul e, se aproveitando da vantagem de 3-1 obtida em casa, se classificou mesmo sendo derrotado por 3-2. No mesmo dia, na cidade de Dortmund, o Borussia conquistou a vaga com uma virada emocionante sobre o Málaga por 3-2 nos últimos minutos, após o empate sem gols na Espanha. Já na quarta-feira, o Barcelona empatou em 1-1 com o Paris Saint-Germain em casa e se aproveitou do critério de gol marcado fora de casa para avançar às semis, pois as duas equipes também empataram em 2-2 na França. E na mesma quarta, o Bayern de Munique mostrou sua força e derrotou a Juventus em Turim por 2-0, a exemplo do ocorrido na Alemanha. Os confrontos definidos nesta sexta-feira ficaram assim: Bayern de Munique e Barcelona, e Borussia Dortmund e Real Madrid. As partidas de ida serão realizadas nos dias 23 e 24 de abril. E para terminar o giro do futebol internacional, vamos falar dos classificados para as semifinais da Liga Europa, que foram definidos na última quinta-feira. O Chelsea, que havia vencido a partida de ida contra o Rubin Kazan por 3-1, se aproveitou da vantagem e garantiu a passagem de fase mesmo com a derrota por 3-2 no confronto de volta, na Rússia.
Já o Fenerbahçe, que venceu a partida de ida por 2-0 na Turquia, arrancou um empate contra a Lazio em 1-1 na Itália e com isso garantiu a vaga. Outro que se classificou com um empate foi o Benfica, que ficou no 1-1 diante do Newcastle na Inglaterra, após ter vencido por 3-1 em Lisboa. E a vaga mais suada das semifinais foi conquistada pelo Basel da Suíça, após 2 empates em 2-2 contra o Tottenham e a vitória na disputa de pênaltis por 4-1 na cidade da Basileia. Confrontos definidos da Liga Europa, Basel e Chelsea e Fenerbahçe e Benfica. Os confrontos de ida serão no dia 25 de abril. Esse daí é o panorama do futebol internacional aqui no Gol Rádio Clube e vamos seguindo agora com as informações do clássico Fla-Flu, começando pelo Flamengo. Flamengo. O Flamengo não conseguiu passar pelo Duque de Caxias no último sábado e após a vitória do Fluminense sobre o Resende está matematicamente eliminado da Taça Rio e do Carioca. Faltando ainda 2 rodadas para o fim da fase de classificação, a diretoria já começa a falar em reforços. O primeiro nome que voltou à pauta foi o de Robinho, que havia sido descartado no início do ano devido ao alto valor do seu salário. E por falar em valores, a gestão rubro-negra, que completou 100 dias de administração, anunciou em entrevista coletiva de mais de 2 horas o tamanho da dívida deixada pelas gestões anteriores. A auditoria contratada para levantar os números apontou um rombo financeiro em torno de 750 milhões de reais, entre impostos não pagos e dívidas trabalhistas. Destes, cerca de 85 milhões são só da gestão anterior, entre os anos de 2010 e 2012. De acordo com Luiz Eduardo Batista, vice de marketing do clube, o programa Sócio Torcedor pode ser um grande trunfo do Flamengo para fugir da dívida. Em campo, o rubro-negro mira os confrontos contra Fluminense e Remo. O Fla-Flu, válido pela 6ª rodada da Taça Rio, acontece no domingo às 6h30 da noite, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. E o duelo contra o Remo, que é a segunda partida da primeira fase da Copa do Brasil, será na próxima quarta-feira, às 10 da noite, também no Raulino de Oliveira. O Flamengo, por ter vencido o primeiro jogo por 1-0, tem a vantagem do empate. É com você, Diedro. Vamos então ao outro lado do clássico com as notícias do Fluminense. Fluminense. Mesmo com os desfalques de Thiago Neves, Deco, Wellington Nem e Friend na partida contra o Grêmio fora de casa, o Flu conseguiu um empate sem gols e se manteve na liderança do grupo, agora com 8 pontos. O Flu só depende de si para garantir a primeira colocação, de um grupo onde todos os 4 clubes ainda possuem chance de classificação. O jogo também foi marcado pelo erro da arbitragem, que anulou o gol do atacante Heine em posição legal. Pelo Carioca, o Fluminense enfrenta o Flamengo às 6h30 no Raulino de Oliveira. Dependendo de um empate para se classificar, o tricolor pode ter as voltas do meia Thiago Neves e do atacante Wellington Nem no Fla-Flu. Para a partida, o técnico Abel Braga ainda não definiu o time titular. Essas daí as notícias de Flamengo e Fluminense. Tem clássico no final de semana, mas cadê o atrativo? Não tem atrativo, né? Vai ser mais comprimento de tabela tanto o Flamengo quanto o Fluminense. O Fluminense depende apenas de um empate para se classificar e o Flamengo já não tem chances nenhuma. Acho que o Fluminense agora vai ganhar o Flamengo nesse clássico, mas está mais preocupado na Libertadores, que na quinta-feira, na quarta-feira já empatou com o Grêmio e por sinal um excelente resultado, jogando com os desfalques. Mas o Abel já falou, time B, né? Já falou sim e tá pretendendo colocar o Thiago Neves e o Wellington Nem para dar ritmo para eles. Eu acho que o próprio Flamengo não vai se preocupar muito com essa partida, vai se preocupar mais com a Copa do Brasil também. Eu acho que o único atrativo dessa partida é a oportunidade do torcedor de Volta Redonda poder ver o clássico pertinho, né? Vai ser em Volta Redonda, correto? Vai ser em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. Mas não vai ter nenhuma das estrelas, né? Então eu acho que isso tira um pouco do grande espetáculo que é o Fla-Flu. Estrela do Flamengo? Pois é, pra você ver a situação desse Fla-Flu jogada aí no meio do Campeonato Carioca, a gente tá até sem assunto pra falar do Fla-Flu. Eu acho que a falta de assunto pra falar do Fla-Flu é justamente o que é o Campeonato Carioca, né? O que é o Campeonato Carioca hoje, né? Você vai ter um Fla-Flu em Volta Redonda, né? Por motivo do Engenhão tá interditado.
E aí você tem um jogo totalmente desmotivado, né? O Fluminense pensando na Libertadores, botando um time B pra jogar, e o Flamengo sem o menor compromisso com o jogo, né? Totalmente eliminado, faltando 2 rodadas pra terminar a Taça Rio. Mas isso é culpa também do próprio Flamengo, que já tá desclassificado, que fez uma péssima campanha na Taça Rio, e o Fluminense tá certo em se dedicar a Libertadores, que proporciona muito mais lucros e pode ser uma conquista inédita pro time das Laranjeiras. E a gente vê que como a história pode mudar um jogo. Porque se o Flamengo estivesse brigando por classificação, ou o Fluminense, esse jogo seria muito mais emocionante e ainda mais por ser em volta redonda. Pois é. Uma coisa que você falou, Felipe, que eu até concordo com você, a fórmula do Campeonato Carioca já não tá mais atrativa. Com 12 clubes, os jogos enchiam no Campeonato Carioca. Com 16, passaram a não encher. Quer dizer, já tá mais do que na hora de discutir a fórmula de disputa do Campeonato Carioca. Redução de número de clubes para 10, pelo menos. Eu acho assim, o Campeonato Paulista tem 20 clubes, sendo que São Paulo é um estado infinitamente maior do que o Rio de Janeiro, né? E mesmo assim é chato. Mesmo assim é chato. O Rio de Janeiro, que é bem menor, tem 16 clubes. Acho que algo de errado não está certo, como diz um amigo. Pois é, e o Campeonato Mineiro, o estado de Minas Gerais é enorme e ele tem 10 clubes. Sim. Em vez da federação ficar pensando em 50 árbitros pra competição, poderia pensar em mudar o formato, né? Porque essa mudança na arbitragem só vem prejudicando o campeonato, né? Pois é, aí tem 16 clubes, mas não tem 16 estádios pra atuar. Eles pensam, acho que na hora da divisão, né, das cotas de televisão e tal, a federação tenta ser bem política nessa hora, dividir entre os pequenos para agradar a todos eles, sempre o presidente Rubens Lopes ser reeleito, né? Mas essa questão da mudança do formato do campeonato, quando tem votação, os clubes pequenos são a maioria, então acaba que eles acabam vencendo. E aí é complicado também você mudar o formato, porque os clubes grandes tem apenas 4 e aí acaba perdendo. Sim. É isso aí. Vamos então terminando o Gol Rádio Clube de hoje, agradecendo a presença de Felipe Sá. Seja bem-vindo e que você volte outras vezes aqui à bancada do Gol Rádio Clube. Eu que agradeço, Diego. Obrigado pela oportunidade. Obrigado aqui a todos os amigos. Gostei bastante de participar do programa e, se Deus quiser, eu vou voltar sempre que puder. Isso aí. Valeu, muito obrigado, Vitor Brum. Valeu, Diedro. É sempre bom estar aqui com os amigos nessa resenha esportiva. Isso aí. Valeu, Leandro Soares. Valeu, Diedro. Aquele abraço. É isso aí, Leonardo Peçanha. Valeu, Diedro. Lembrando ao Felipe Sá que tem o batismo. Tem que dar 3 vezes agora pra voltar na próxima. Que isso, meu filho? Que isso? Ninguém passou por isso aqui não, rapaz. Que tradição é essa que você tá tentando inventar aí, cara? E o teste vai que cola. E o teste do sofá? Não, que isso? Mas não é teste do sofá, vai teste de sofá com homem. Você tá maluco? Não, pra deixar bem claro que não houve teste de sofá com ninguém, né? Não, parece que o Leandro teve, né? Não, e quem fez? Se só ele sabe, não sei, né? Só ele sabe. Roberta Pires. Fizeram um teste do sofá no Leandro, né? Foi na chopada. Tá aí, um abraço pra galera, pros componentes do Gol Rádio Clube que não puderam vir hoje, para Felipe Bruno, para Fabrício Teixeira, para... Não, fica aí que você vai se despedir também. Para Roberta Pires. Um beijo, tá, Roberta? Isso aí, Luiz Felipe França, sua despedida. Valeu, Diogo, foi uma honra estar aqui com todos os meus amigos. Até a próxima. Valeu, então. Vamos encerrando o programa de hoje. O Gol Rádio Clube é um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, que tem a supervisão do professor Marcelo Kschinevski. Voltamos na próxima sexta-feira com todas as informações sobre o futebol. Valeu e um abraço. Você ouviu Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação professor Marcelo Kschinevski.